Muito boa tarde a todos. Espero que me consigam ver e ouvir adequadamente. Agradeço desde já a vossa presença e agradeço também o facto de todos aqueles que estiveram ontem a aguardar pela emissão do canal e que, para todos os efeitos, de certa forma, depois eu tive de adiar por uma questão de saúde, que eu próprio já referi, acabei por ter um imprevisto de saúde, por assim dizer, e de facto impediu-me de ontem ter estado aqui às 22 horas a fazer o direto como pretendido relativamente a este tema, mas depois também existe a pretensão da minha parte de poder fazer um direto sobre o atual tour europeu de Volodymyr Zelensky, que já passou por vários destinos europeus e, à partida, com resultados e consequências que duvido que tenham, um balanço muito rápido que eu vos digo, que tenham muito ou algum tipo de impacto na situação do terreno, que continua a ser cada vez mais crítica. Ora, muito bem. Relativamente ao tema que nos traz aqui hoje e que também nos traria aqui ontem, eu começo desde já por agradecer a todos o facto de estarem aqui, mas peço também que, se puderem, que coloquem o gosto ajuda sempre, de certa forma, a divulgar, a difundir o canal, ajuda sempre a criar uma ligação ao canal, que depois acaba por fazer com que outras pessoas também consigam cá vir e vir ter e consigam, de certa forma, também associar a este tipo de conteúdos que possam trazer mais pessoas para assistir a essas notícias. Ora bem, entrando então no assunto que nos traz aqui hoje, ontem nós todos acabamos por ter a informação de que ontem saiu um post ou uma publicação por parte do conceituadíssimo jornalista Seymour Hersh. Portanto, é um jornalista com um vasto historial em que o mesmo estreou-se basicamente na plataforma Substack, e onde ele vem a contar, basicamente ele lança uma notícia sob a forma de post no seu blog pessoal, onde descreve as operações e como é que foi concretizada a operação que permitirá, para todos os efeitos, imputar, por parte do próprio, a responsabilidade pela destruição do oleoduto do Nord Stream, que nós todos tivemos conhecimento no final do verão passado, a destruição do oleoduto, e que durante muito tempo foi considerado um mistério, muita gente dizia que não sabia quem tinha sido, e que o ar comprometedor, para todos os efeitos, com que algumas personalidades do aparelho de Estado militar dos Estados Unidos e também com que na União Europeia também olharam com certa indiferença e despreocupação quanto à intenção de descobrir e de apurar o que é que aconteceu para tornar o projeto Nord Stream simplesmente inviável e destruí-lo de forma irreversível. Portanto, este compromisso, as pessoas não sabem, não conseguem disfarçar, as pessoas não sabem, de facto, tomar uma posição que lhes permita, perante o público, mostrar que pelo menos estão surpreendidas. Portanto, há pessoas que até podem estar, em certa medida, surpreendidas, mas não totalmente surpreendidas. Ou seja, há aqui um conjunto de situações que já são expectáveis, que já são esperadas, ou que pelo menos, quando acontecem, as pessoas pensam, afinal, aquilo que nós acreditávamos que poderia acontecer, por sabermos que era uma coisa que nós desejávamos muito, acabou por acontecer. E a verdade é que aconteceu relativamente ao Nord Stream a falta de intenção, se vocês bem se recordam, a falta de vontade, a falta de disponibilidade por parte de autoridades europeias, nomeadamente da Dinamarca, até mesmo por parte de alguns outros países da NATO, para conseguirem perceber o que é que aconteceu no Nord Stream. Portanto, estamos a falar da destruição, da explosão provocada num oleoduto, que inicialmente foi considerado que poderia ser um acidente, era um acidente que aconteceu de uma forma que ninguém saberia explicar e que ninguém soube explicar até hoje. E, para todos os efeitos, muitos não demonstraram qualquer tipo, não só de surpresa, como também de vontade de investigar. Portanto, desvalorizaram as críticas. E isto tem, desde logo, uma leitura possível. É que nós estamos perante um conjunto de pessoas que estão comprometidas, ou porque têm conhecimento daquilo que aconteceu,
e não querem revelar e não conseguem disfarçar o facto de terem esse conhecimento, ou então, não tendo estado direto ou indiretamente envolvidas, para todos os efeitos, assumem que aquele resultado era um resultado que até pretendiam e se foi provocado só os pode favorecer a eles. Portanto, qualquer tipo de incidente que possa ser qualificado como ataque terrorista a infraestruturas, como é neste caso aquilo que aconteceu às infraestruturas foi do Nord Stream, isto deve ser qualificado como um atentado de natureza terrorista, embora não tenha sido um ato terrorista, porque inviabiliza e afeta infraestruturas vitais para o funcionamento de uma economia, para que um determinado Estado, um ou mais Estados consigam, para todos os efeitos, tirar o proveito disso, dessa mesma infraestrutura, de uma forma estratégica na sua ótica, e a verdade é que não se trata propriamente de um ato terrorista conduzido por parte de um ator terrorista, porque os Estados não são Estados que possam ser qualificados como terrorismo. O que pode ser qualificado como organização terrorista é, e sim, determinados grupos e associações não estatais, mas poderemos ter um envolvimento ou uma participação dos Estados em atos de terrorismo. E neste caso concreto, a partir do momento em que nós sabemos que há a destruição do Nord Stream e que vemos que muita gente não tem interesse sequer em dar a sua opinião, quanto mais em iniciar uma investigação, nós percebemos que algo está aqui de errado nesta história. Há aqui alguma coisa que não bate certo e que não é possível naturalmente ser coerente com um conjunto de estratégias. Pois, o Sr. Jamie Tinker diz, não está destruído, só tem uma parte com 50 metros rebentada, não é difícil de reparar. O problema não é questão de ser difícil ou não de reparar, porque no limite até se pode reconstruir o projeto do zero. O problema é que estamos aqui com, como diz o Seymour Hersh, este conceituadíssimo jornalista, ele próprio diz aqui que, e acaba por fazer no enquadramento, mostrar a preocupação e recordar, porque muita gente, as pessoas esquecem-se rapidamente deste tipo de coisas, mas é recordar, acima de tudo, a forma como o Nord Stream, como o oleoduto Nord Stream, é visto e interpretado pelos Estados Unidos. Ou seja, o Nord Stream sempre foi visto, e mesmo publicamente foi entendido dessa forma, como sendo um ativo estratégico da Rússia, para, de certa forma, assegurar o seu financiamento, o financiamento através do fornecimento de energia para países da União Europeia, e depois, por outro lado, é a forma como as grandes potências europeias acabam por estar, de certa forma, dependentes, ou acabam por se tornar, com o tempo, dependentes do funcionamento de um ativo que é gerido, na sua maioria, ou que pelo menos é de capitais maioritários russos. Eu recordo que o Nord Stream 1 tem, e o próprio Seymour Hersh acaba por recordar, lá está, factos que na nossa comunicação social não são recordados e que as pessoas já não recordam, 51% do Nord Stream 1 era detido pela Gazprom. Não é por acaso que eram 51%, é porque permite à Gazprom e, por sua vez, à Rússia manter um controlo e uma tomada sobre a tomada de decisão e manter também essa posição maioritária sobre os restantes acionistas, por assim dizer, e titulares dos outros 49% que controlam ou que detêm o Nord Stream. Ou seja, a restante fatia dos 49% pode parecer um número significativo, mas estes 51, 49 ajudam a perceber facilmente as pessoas por que motivo é que isto, para todos os efeitos, é um projeto russo, mas depois temos uma participação em que há um conjunto de outras operadoras, quer francesas, quer também, sobretudo, alemãs, francesas e alemãs, sobretudo, as duas grandes potências da União Europeia, acabam por ter uma participação neste projeto que estava sediado, uma empresa sediada na Suíça. Portanto, nós temos aqui um conjunto de atores que têm uma importância elevadíssima para as duas principais economias da União Europeia. Temos também aqui um projeto que cria na Rússia, para todos os efeitos, uma ligação que acaba a estes países, de forma quase direta, que acaba por colocá-los nessa dependência simultânea um do outro, e depois, por outro lado, a forma como o Nord Stream acabou por ter essa importância estratégica para a Rússia, foi visto pelos Estados Unidos como sendo uma forma, por um lado, de reduzir essa dependência que os países da União Europeia pudessem ter, pelo menos estas duas grandes potências pudessem ter, dos Estados Unidos, e colocar dois ativos
por assim dizer, dois grandes aliados na dependência dos russos. Portanto, esta é a forma muito simples como tudo isto acaba por ser visto e por poder ser interpretado por Washington. E esta é uma situação que nunca agradou aos Estados Unidos. Sempre foi, de certa forma, condenada pelos Estados Unidos esta posição. Isto também não é surpresa para ninguém. Não é surpresa para ninguém porque não é preciso ir aos bastidores ou ter acessos privilegiados para conseguir saber que as coisas efetivamente se passam assim, publicamente. Os Estados Unidos sempre fizeram questão de anunciar e de comunicar que o Nord Stream era um projeto que interessava demonstrar e trazer para o exterior o fracasso do projeto Nord Stream. Era importante inviabilizar o Nord Stream para impedir que, de certa forma, mesmo que, em última análise, o que quer que a Rússia fizesse, não tivesse, de certa forma, França e Alemanha completamente maniatadas, impossibilitadas de reagir de forma contundente como, à partida, os Estados Unidos poderiam pretender. Portanto, e a verdade é que este Nord Stream, durante muito tempo, nós não nos podemos esquecer até das declarações do presidente Biden, até mesmo ao secretário de Estado Anthony Blinken, até mesmo a Victoria Nuland, a clássica Victoria Nuland, que em tudo que envolve a Rússia e a Ucrânia tem estado sempre envolvida ao longo dos últimos pelo menos 10 anos, no mínimo 10 anos, nós vemos que as declarações públicas deles sempre foram no sentido de dizer que não poderia avançar, Nord Stream 2 jamais poderia avançar e que o projeto Nord Stream iria ter um fim. Portanto, quando as pessoas fazem isto de forma declarada, depois importa fazer o seguinte, que é tentar assegurar que esse desejo aconteça, mas sem que as pessoas saibam como é que ele aconteceu. Claro que poderia ter acontecido que elementos da Marinha dos Estados Unidos ou de algum país membro da NATO que se deslocasse diretamente a uma dessas vias, desses oleodutos, e dirigisse e fizesse um ataque direto a essa infraestrutura. Agora, claro que isto seria demonstrar que houve um ataque deliberado por parte de um país que não está em conflito direto com a Rússia, a causar este tipo de dano, além de que a opinião pública, para todos os efeitos, poderia não ser a mais receptiva a uma iniciativa desta natureza. Qual é que é a melhor solução? É, através de uma forma que não seja possível a ninguém saber, subitamente todos acordamos num belo dia e somos surpreendidos porque alguma coisa aconteceu ao Nord Stream. Agora, depois dizer para o exterior que nós não sabemos quem foi, nós não sabemos o que aconteceu e não fazer nada para também demonstrar que tem interesse em investigar, ou em pelo menos queiram ter uma resposta ainda para aquele acontecimento, ainda para o mais, tratando-se de um acontecimento em águas que são controladas pela NATO, ou seja, nem sequer há aqui hipótese de dizer, bom, mas isto aconteceu em águas territoriais chinesas, é impossível nós conseguirmos ir lá investigar, gostávamos, mas não conseguimos. Não. Ou seja, não há sequer a desculpa para não iniciar uma investigação séria a este tipo de acontecimento. Parece-me que tudo isto são sinais que demonstram, no mínimo, um grau de conivência com os autores deste ato. E Seymour Hersh, volto a frisar, é um conceituadíssimo jornalista dos Estados Unidos, tem um currículo que fala por si, mas, para todos os efeitos, portanto, o senhor vai completar, no próximo dia 8 de abril, 86 anos, mas tem um conjunto, tem todo um repertório de trabalho jornalístico e de investigação feito ao longo dos anos, que já lhe valeram, por exemplo, um Pulitzer. Eu acho que isso por si só já significa que poderá haver aqui alguma credibilidade no jornalista. Mas eu vou partilhar convosco o link, sobretudo para aqueles que ainda não o viram, porque chegámos a ter pessoas que até colocaram em causa o facto de o autor deste blog na Substack não ser o verdadeiro Seymour Hersh, ser alguém que utiliza o nome de Seymour Hersh. E reparem, para poder difundir uma qualquer narrativa que pudesse ser favorável à teoria russa. Mas reparem bem numa coisa: existe uma pessoa também, um conhecido, um conceituado escritor, comentador, Matt Taibbi, que é ele que tem feito um trabalho também exemplar na denúncia e na forma como expõe os chamados Twitter Files. O Matt Taibbi, quando ontem houve o anúncio desta mesma
desta mesma publicação por parte do Seymour Hersh, o Matt Taibbi foi logo imediatamente à sua conta de Twitter. O Matt Taibbi também tem uma conta no Substack, já porque acaba por ser um blog, de certa forma, permite, não diria algum anonimato, mas pelo menos alguma proteção quanto à privacidade dos seus autores. Mas o Matt Taibbi correu imediatamente ao Twitter para dizer que ele próprio colaborou com Seymour Hersh neste trabalho desta mesma publicação, onde é descrita a forma como os Estados Unidos, em cooperação com a Noruega, contando com a colaboração também da Noruega, conseguiram destruir o Nord Stream. E o Matt Taibbi, a partir do momento em que ele próprio confirma que este é o Seymour Hersh, o Seymour Hersh não tem uma conta de Twitter. O Seymour Hersh não tem uma forma de contacto direto desde que ele saiu do New Yorker. É muito difícil conseguir chegar ao Seymour Hersh. O Seymour Hersh agora, o pouco que vai dando notícias para o exterior, Здравствуйте, Helena Soares. Здравствуйте. Todo o contributo que ele acaba por dar é, por exemplo, através de meios assim anónimos, mas em que acaba por ter um impacto. Mas o Matt Taibbi confirmou a sua participação também na elaboração desta peça. Resta perceber como pode ter tido várias formas de participação, ora na redação da peça, a ajudar na redação da peça, ora até à indicação e à criação de um espaço onde o Seymour Hersh pudesse publicar a peça, ora através da indicação da fonte. Portanto, nós não sabemos, só sabemos o que é importante, também por uma questão de proteção da investigação, mas para todos os efeitos o Seymour Hersh, aquilo que acabou por fazer foi, existe a confirmação por parte do Matt Taibbi de que efetivamente foi Seymour Hersh quem conduziu esta investigação e foi Seymour Hersh quem publicou na Substack esta mesma peça. O que é que Seymour Hersh basicamente diz? Eu acho que a peça do Seymour Hersh é, a meu ver, irrepreensível no bom sentido, porque Seymour Hersh, lá está, é um jornalista de 86 anos, ganhou um Pulitzer, portanto tem uma investigação, tem décadas e décadas de investigação e de escrita jornalística, como se calhar muitos de nós nem sequer temos em idade, porque estamos a falar de um senhor com 86 anos, que já escrevia sobre a guerra do Vietnã. Portanto, como devem calcular, estamos a falar de alguém com imensa experiência em vários aspectos, quer em termos de escrita, quer em termos da investigação que é conduzida, ou seja, não é alguém que levianamente ouve um relato de uma fonte anónima e de repente escreve uma história e está feita uma investigação. Eu sei que muitos de nós estamos habituados a que por vezes se faça esse tipo de investigação. Eu sei também que, e ainda há dias, no passado dia 3, se completaram os 20 anos desde que Colin Powell foi desde que Colin Powell foi ao Conselho de Segurança mostrar aquele famoso tubo de ensaio, onde dizia que aquilo eram provas irrefutáveis de que Saddam Hussein tinha armas de destruição maciça. Eu sei tudo isso, portanto, e depois quando nós fomos ver, tudo isto teve início através da famosa fonte Curveball, que era uma famosa fonte que os serviços de informações alemães tinham, que era um iraquiano que, alegadamente, teria o contacto e teria conhecimento de tudo aquilo que Saddam Hussein tinha em termos de arsenal de armas de destruição maciça. E depois, afinal, toda a gente percebeu que aquilo era uma tremenda farsa. Eu recordo até que esta história acaba por ser um caso de estudo por parte dos serviços de informações, é muito discutido, porque por vezes podemos ter fontes que até podem ter acessos privilegiados, mas fontes com acessos aparentemente privilegiados podem não estar necessariamente a dizer a verdade. Podem ter qualquer outra motivação, desde que lhes seja oferecida uma quantia em dinheiro, desde que lhes seja oferecido até asilo político num determinado país, que seja dado um posto de trabalho num determinado local, porque estão, de alguma forma, a querer derrubar o seu próprio poder. Ou seja, há muitas motivações que podem levar uma fonte a querer ser fonte e uma fonte com acessos privilegiados. Mas o facto de ser uma fonte que, à partida, tem conhecimentos, ou que se estima que possa ter ligações privilegiadas, ou aparelho de Estado, como era naquele caso o iraquiano, isso por si só não significa que tudo aquilo que a fonte disser é credível. E a forma como foi depois utilizada, e mesmo quando se apercebeu que aquilo que esta fonte, este curveball, estava a dizer que era falso, mesmo assim insistiu-se numa narrativa que convinha a uma determinada agenda. Só soube muito mais tarde quem era o curveball, só soube muito mais tarde quais eram as motivações dele.
E aqui, neste caso concreto, nós estamos a falar de Seymour Hersh, que sabe efetivamente, e há muitos anos, lidar com este tipo de manipulação por parte das fontes, sabe lidar com o tipo de fontes que tem, e antes de avançar para qualquer tipo de peça, tem de perceber se aquela pessoa para já é idónea, e depois, sendo uma pessoa idónea, se aquela pessoa que acaba por ser a fonte, se de certa forma aquilo que está a dizer corresponde à verdade, se a informação é verosímil. E isto é possível de saber através de várias formas, desde logo através da forma como é feito o questionário, digamos assim, não queria dizer interrogatório, mas através da forma como a pessoa é inquirida. Há várias técnicas de procedimento. Seymour Hersh sabe-as todas de cor e salteado, desde questões relacionadas com a linguagem corporal, a própria linguagem que é utilizada, a variação do discurso, notar-se que a pessoa está a utilizar determinados tipos de palavras que entende que possam ser convenientes para o investigador. Portanto, Seymour Hersh sabe passar isso a pente fino. Claro que isto não quer dizer que o seu método seja infalível e que todo o seu trabalho é imaculado. Também, naturalmente, ninguém vai dizer isso. Mas a verdade é que Seymour Hersh começa uma peça onde, entre traços muito gerais, primeiro começa por descrever qual é que era o enquadramento. Primeiro faz naturalmente um resumo, mas depois faz um enquadramento sobre o estado económico, político e social na altura em que houve o rebentamento do Nord Stream. Faz a mesma coisa relativamente à altura em que se decidiu que se deveria tomar uma atitude ou tomar uma ação relativamente ao Nord Stream. E depois acaba também por fazer até um enquadramento prévio sobre o que é o Nord Stream, o que é que caracteriza o Nord Stream, como é que isso sempre foi visto pelos Estados Unidos, portanto, como é que isso foi visto também por vários países europeus. Eu acho que este trabalho, pelo menos, está muitíssimo bem feito. Portanto, e aquilo que eu gostaria de vos mostrar e de vos apresentar era exatamente esta peça, onde primeiro ele começa por fazer esse enquadramento muito a fundo, depois mostra o planeamento. E há aqui três pessoas que estão sempre envolvidas, portanto, desde logo a Victoria Nuland, que eu já vos referi, a Victoria Nuland, que eu ainda no outro dia vos alertei para isto, ela foi a uma audição no Congresso dos Estados Unidos, falar sobre a questão da Ucrânia e da Rússia. Foram mais de 2 horas. Eu salvei imediatamente o vídeo antes que ele desapareça, antes que ele seja eliminado da internet e ou possa ser tornado indisponível ou possa ser até manipulado. É logo a primeira coisa que eu faço é tentar recolher o vídeo naquilo que aparentemente é o estado bruto dele. E aquilo são um pouco mais de 2 horas de audição a Victoria Nuland, que na verdade são 2 horas daquilo que é um verdadeiro tratado de ingerência. Ou seja, Victoria Nuland fala desde a forma como os Estados Unidos têm apoiado a oposição na Bielorrússia, fala até da forma como os Estados Unidos têm apoiado todas as manobras na União Europeia e também na Ucrânia para garantir que a Rússia não tem aqui qualquer tipo de influência. Portanto, são 2 horas e acho que são 12 minutos que, na verdade, são tratados de ingerência e mostram efetivamente um conjunto de condutas proibidas à luz do direito internacional e a forma como depois isto poderia ser transformado num manual. Victoria Nuland, então, temos Anthony Blinken, também secretário de Estado dos Estados Unidos, e o Jake Sullivan, de que fala aqui também o Private Security Africa, Jake Sullivan, que basicamente é um conselheiro de Biden para os assuntos de segurança internacional. E basicamente o Seymour Hersh começa por identificar que em dezembro de 2021 começou basicamente a ter ação e a ter a concretização esta mesma ação para a destruição do Nord Stream. Porque Jake Sullivan começou a reunir algumas pessoas, começaram a fazer uma espécie de um grupo de pensamento e de reflexão sobre que tipo de ações é que poderiam ser tomadas, perdão, para que, além das sanções, que para todos os efeitos são aqueles meios tradicionais que os Estados Unidos já aplicam por natureza, mas, e isto demonstra em parte de grande planeamento, eu não estou com qualquer tipo de ironia ou de sarcasmo, relativamente a Jake Sullivan e à Casa Branca, pelo contrário, estou a dizer que países com lideranças extremamente profissionais e inteligentes é isto que fazem, não é desde já criar um plano A, mas depois criarem também um plano B, C, D, E, que
várias vias que possam explorar, caso aquela que é a opção que eles acreditam que é a mais provável de produzir efeitos mais devastadores, para todos os efeitos, de alguma forma, possa sair frustrada. Portanto, isto é planeamento de altíssimo nível profissional, como este que faz, como este que fez Jake Sullivan. Isto é, naturalmente, um elogio, não entendo nisso qualquer tipo de crítica. E Jake Sullivan fez isso, e bem, que era basicamente, além das sanções e de qualquer tipo de aplicação, de medidas restritivas económicas que podemos aplicar à Rússia, o que é que nós podemos mais fazer para poder fragilizar efetivamente os russos e qualquer tipo de estratégia que os russos possam ter. E no meio de tudo isto surgiu a questão relacionada com o Nord Stream. Portanto, o Nord Stream poderia efetivamente funcionar como uma forma ou como uma via de poder ter a certeza que, mesmo que com as sanções a Rússia pudesse contorná-las de alguma forma, existiriam meios mais letais através dos quais os russos, por mais que pudessem contornar a questão, dificilmente iriam ter capacidade para poder evitar algo que é efetivamente destruído. Uma coisa é contornar um obstáculo e continuar a ter os ativos. Outra coisa completamente diferente é perder a forma de fornecer esses ativos. Portanto, basicamente, aquilo que os Estados Unidos queriam era que os russos, por mais Ferraris que tivessem, era manter os Ferraris na garagem por falta de gasolina ou por falta de estradas para poder usá-los, para poderem conduzi-los. Basicamente é isto que os Estados Unidos queriam. Foi bem pensado, sem sombra de dúvida, e depois é demonstrada a forma como, explica aqui com imensos detalhes, portanto, este texto, esta notícia está aqui levada a um grau de pormenor muito importante, e nós podemos ver que depois é sugerido que, ou é dito pelo próprio Seymour Hersh, é alegado pelo Seymour Hersh, que a grande operação teve lugar através de um exercício marítimo militar conduzido em Kiel. Já estamos a falar na Alemanha, portanto, em solo europeu, a 17 de junho de 2022. E que terá sido, através desse mesmo evento, portanto, era o Baltops 22, eu também vos vou depois partilhar esse link para vocês poderem ver, em que, à partida, parecia ser só um conjunto de exercícios das marinhas de países da NATO envolvidos em ações e em exercícios no Mar Báltico. À partida, parecia ser só isso. O problema é que, depois o próprio Seymour Hersh acaba aqui por contar que foram utilizados mergulhadores profissionais e com altíssima capacidade para poderem mergulhar a velocidades muito fundas, portanto, a uma elevada profundidade, e para todos os efeitos, eu estava a ver o que é que vocês estavam a escrever, por isso é que eu de vez em quando também vou aqui interrompendo. E para todos os efeitos utilizaram essa equipa de mergulhadores. Agora, Seymour Hersh também acaba por dar aqui várias razões que mostram como esta história flui, como esta história é coerente. Porque se tratassem de mergulhadores das forças especiais, obrigatoriamente o presidente dos Estados Unidos teria de comunicá-lo ao Senado, mesmo que essa informação permanecesse sob confidencialidade e permanecesse sob secretismo, mas teria sempre de comunicar ao Senado. O que quer dizer que tanto democratas como republicanos iriam ter conhecimento da operação que tem lugar. Enquanto se fossem utilizados mergulhadores através da Guarda Costeira, realmente da Guarda Costeira, através da Marinha, mas que não integrassem as forças especiais, esses mergulhadores, essa operação e a comunicação do número de profissionais envolvidos era dispensada de chegar até ao Congresso, mais concretamente ao Senado. Mas, se o presidente Biden fizesse uso das suas forças especiais para desencadear este tipo de ação e depois não comunicasse ao Senado, isto seria algo, por mais que tivesse dividendos para aquilo que é a estratégia externa dos Estados Unidos, isto teria um impacto muito semelhante quando fosse descoberto, e se fosse descoberto, teria um impacto muito semelhante ao escândalo do Watergate. Isto significaria que o presidente dos Estados Unidos estaria a atropelar e a violar a lei interna, a violar o dever de comunicação ao Congresso, para depois poder utilizar este tipo de profissionais à margem da lei. Portanto,
seria gravíssimo e esse é um dos motivos pelos quais Seymour Hersh aqui fundamenta porque é que os Estados Unidos escolheram este tipo de pessoas, este tipo de profissionais. Depois o próprio Seymour Hersh acaba por indicar como é que decorreram as operações, justifica porque é que a Noruega também era o sítio ideal para que estas operações tivessem lugar, portanto ele acaba por fazer aqui um enquadramento sobre a crescente aproximação dos Estados Unidos em termos militares também à Noruega ao longo dos últimos anos, além do facto da Noruega ser um dos países originários, digamos assim, que assinaram e ratificaram o Tratado da Organização do Atlântico Norte em 1949, portanto, acaba por fazer todo esse enquadramento. Mas depois indica o local e indica a operação onde acabou por ter lugar essa mesma plantação, digamos assim, destes exercícios militares, portanto, nomeadamente do Baltops 22 e como foi através do Baltops 22 que teve lugar essa plantação, por assim dizer, dos explosivos. Depois, a partir daí, o próprio Seymour Hersh acaba por demonstrar como foi a 26 de setembro de 2022 que um navio da Guarda Costeira da Noruega, ou da Marinha, portanto, uma embarcação de vigilância, emitiu para todos os efeitos, como é que as coisas foram feitas de forma a emitir um sinal que pudesse, para todos os efeitos, acionar os explosivos. Portanto, e aquilo que aconteceu, efetivamente, foi que foram acionados esses explosivos através da emissão do sinal produzido pelo navio norueguês. Qual é que era aqui também o objetivo dos Estados Unidos, e importa referir e frisar este ponto? É que os Estados Unidos também propuseram formas chamadas de kinética, portanto isto assim em inglês, o que é cinéticas ou cinéticas, eu tenho de ver como é que se diz em português, estou habituado a lidar com o conceito em português, mas basicamente é um tipo de ação que provoca imediatamente outras ações subsequentes, ou seja, isto utiliza-se para quem puder imaginar de uma forma mais simples, imaginem as célebres peças de dominó e o facto de eu derrubar uma acaba por provocar uma série de efeitos dominó, por assim dizer, de derrubar um conjunto de outras peças e onde quer que as peças estejam, vão derrubando tudo aquilo à volta. É um pouco isso que se pretende, ou seja, em vez de se deitar abaixo a última peça do dominó diretamente, aquilo que se faz é primeiro eu deito abaixo a minha peça e depois, por assim dizer, aquilo acaba por ter um efeito mimético, por assim dizer, e acaba por ter um efeito que depois se reproduz num conjunto de outras peças. E era isto que os Estados Unidos também queriam. E conseguiram, porque podem depositar os explosivos, ninguém estranha, ninguém. Pois, exatamente, o Sr. Fernando Newton alerta-me exatamente por isso mesmo. E, aliás, o Sr. Fernando Newton agradece todo o contributo que tem dado, todas as ajudas também que tem dado, muito importantes. Todos aqueles que puderem, por favor, para colocar o gosto, que é extremamente importante para garantir que o canal continue a ter projeção, continue a ter também alguma expressão. Mas aquilo que os Estados Unidos quiseram foi basicamente uma forma de terem uma ação que precisassem de algo que, para todos os efeitos, acionasse mais tarde o que é que está aqui? O que é que está aqui? Aqui, calma lá, então, mas o que é que se diz aqui? Este senhor Gustavo está aqui com umas palavras, acho que é alguém que é aqui, bem, vamos ver indesejável. Vamos ver o que é que ele diz aqui, mas pronto. Bom, basicamente era ter uma ação que consiga, de certa forma, explotar uma outra consequência. Os Estados Unidos garantindo a colocação e a instalação dos explosivos, durante algum tempo ninguém estranhou, seria evidente se dias depois ou naquele instante ocorresse uma explosão, porque ia ser automaticamente associada à NATO, e agora aquilo que nós temos é, e sim, tivemos depois, meses depois desta manobra de exercícios militares conduzido na NATO, nem que seja conduzido por parte da NATO, e então depois os noruegueses, através da emissão de sinal, conseguiram ativar esse mesmo explosivo. Diz-se que, vale o que vale, mas diz-se que a explosão na ponte da Crimeia, que também também terá ocorrido de uma forma muito semelhante. A ponte de Kerch, que a propósito já está a 100% restaurada, a propósito, mas é dito que também teria sido preparada ou que teria sido pronta
essa mesma explosão através de um sistema em tudo semelhante. Ou seja, foi quando um veículo passou pela ponte para emitir um determinado tipo de sinal, que isso acionou explosivos que já teriam sido plantados na ponte de Kerch há muito mais tempo. Agora, não há naturalmente uma comprovação científica neste momento que consiga validar essa suspeita. Aquilo que há é, relativamente ao Nord Stream, esta situação do Simmergers. E eu acho espantoso que as pessoas, não, além da Casa Branca dizer que é mentira, e muitas pessoas agarrarem-se a esse tipo de argumento e dizem, bom, se a Casa Branca diz que é mentira, então é porque é mentira. E pronto, está resolvido o mistério, não foi a Casa Branca. Quer dizer, as pessoas ou são muito ingênuas, ou então estão à procura de um conjunto de frases e de declarações que permitam atribuir qualquer tipo de mérito a uma investigação que contraria a sua ideia e a sua vontade. Portanto, mas a verdade é que isto, a meu ver, é extremamente ingênuo, já para não dizer que é totalmente desonesto, porque nem toda a gente é ingênua, mas há muitos ingênuos. Se a Casa Branca mentiu, então só pode ser verdade. Pronto. Ou desmentiu, se a Casa Branca desmentiu, então só pode ser verdade. Mas, e então pessoas que dizem, desde isso, a dizerem que, bom, mas é o Seymour Hersh. O Seymour Hersh é conhecido por ser um ativo pró-russo. Vamos lá ver uma coisa. O Seymour Hersh é um ativo pró-russo porque, vocês sabem o que é que isso significa na linguagem corrente. Seymour Hersh ser um ativo pró-russo significa que Seymour Hersh traz um tipo de informação que não é exatamente aquilo que as pessoas querem receber. Portanto, não é por acaso que o próprio Seymour Hersh agora, de repente, acaba por cair em desgraça. Mas se nós formos ver bem, vejam desde já que Seymour Hersh é filho de um polaco e lituano. Vê-se logo por aqui, ou seja, de dois países ele é descendente, os pais dele são de países que à partida teriam todos os motivos e mais alguns para neste momento odiar os russos, por assim dizer. Ou seja, logo por isso poderia ser uma motivação para que ele nem tivesse interesse em fazer este tipo de investigação. Depois, tem uma longuíssima carreira a trabalhar desde logo para a Associated Press, trabalhou também para a United Press International, depois foi também secretário ou conselheiro de imprensa do Eugene McCarthy em 1967. Portanto, tem aqui um vasto histórico que também foi ele que fez a investigação ao envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã entre 1954 e 75. Foi ele que ganhou o tal prémio Pulitzer em 1970, pelo livro My Lai 4. Quer dizer, foi também do New York Times em 72. Estou a ver aqui o currículo do senhor simplesmente. Portanto, o senhor, enquanto denunciou coisas que, do ponto de vista da opinião dominante, digamos assim, eram agradáveis. Portanto, também teve aqui na questão da guerra do Iraque, portanto, a participação à investigação quanto às ações dos Estados Unidos na guerra do Iraque. Tudo isto é trabalho válido. Mas agora, de repente, o senhor fala do Nord Stream. O senhor está a ficar senil, o senhor está a ficar demasiado velho. Diz aqui o senhor Jamie Tinker, não adianta as voltas que está a dar. Este incidente serve a todos e não há volta a dar. Este incidente não serve os russos. Bem, basicamente é isso. Eu não consigo perceber como é que isto não acaba por favorecer os russos. Mas pronto, quem quer questionar o mérito de Seymour Hersh, bom, basicamente que venham tentar colocar em causa desde logo o currículo do senhor, que venham colocar em causa o mérito do trabalho que ele tem desenvolvido ao longo dos tempos e também muita investigação de teor desconcertante que tem sido avançado ao longo dos tempos. Portanto, as pessoas agora começam a desacreditar Seymour Hersh e isto faz-me lembrar um pouco também o trabalho que Julian Assange desenvolveu, tal como o próprio Edward Snowden, porque as pessoas trazem informações, muitas delas válidas para o exterior, mas depois as pessoas não se preocupam necessariamente a desmentir a mensagem e a tentar provar porque é que aquela mensagem supostamente é falsa. Aquilo com que as pessoas se preocupam é em afetar e atentar contra o caráter do mensageiro. Portanto, isto por aqui demonstra logo que existe aqui qualquer coisa. Mas depois, um outro fator importante relativamente a esta história é que as pessoas disseram que, bom, mas o Seymour Hersh só recorre a uma fonte. E o que é que isso significa? Quantas e quantas histórias não têm apenas
não vêm para o exterior e não conseguem produzir efeitos, porque foi uma única fonte a ter coragem de dar a cara, a ter a coragem de falar, a ter a coragem de contar aquilo que sabia. Portanto, o problema aqui não é a quantidade. Claro que aquilo que é recomendável e aquilo que é desejável é ter variadíssimas fontes que consigam corroborar uma determinada história. Com certeza que sim. Isso mais força e mais solidez acaba por dar a uma determinada história. Agora, se só existe uma pessoa com coragem e abertura para poder partilhar a sua visão daquilo que sabe, quanto a um tema em que muito poucos sabem, para já, se tivermos mais do que um, pode ser muito mais fácil de identificar quem é que terá sido a topeira que participou nesta história e que, para todos os efeitos agora, deu com a língua nos dentes, por assim dizer. Porque, reparem, se nós temos aqui meia dúzia de pessoas, envolvendo também os mergulhadores, à partida, quem consegue chegar a este tipo de acontecimentos, estes acontecimentos, todos eles encadeados, bem estruturados e bem fundamentados, só pode ser alguém com conhecimento privilegiado das operações. Portanto, o que faz logo presumir que, se calhar, contam-se como sendo 5 ou 6 as pessoas que poderiam partilhar a história com o Seymour Hersh, e eu acredito que nos bastidores muita gente já esteja a ter aqui pelo meio algum tipo de ações para tentar perceber quem é a topeira e como é que conseguiu trazê-la cá para fora. Agora, o problema não é a quantidade de testemunhos, a quantidade de fontes. O problema diz respeito à qualidade das fontes. E diz respeito à qualidade das fontes porque eu posso ter 15 ou 20 pessoas a contar-me uma determinada história, mas aquelas 15 ou 20 pessoas, todas juntas, não conseguirem ser suficientes para construir uma história credível e que consigam corroborar uma determinada acusação que nos permitirá condenar uma determinada pessoa. Eu já fui advogado vários anos, como vocês sabem. Quem já foi advogado também sabe perfeitamente como é que estas coisas acontecem e sabe que estas coisas às vezes acontecem. Posso ter dezenas de fontes a apontar num determinado sentido. Se a forma como as fontes apontam num determinado sentido não é credível, então a qualidade das fontes é perto de zero, ainda que eu tenha uma quantidade significativa. Portanto, o que é que é importante saber é qual é a qualidade da única fonte usada por Seymour Hersh. Essa é que é a grande questão. E eu não sei quem é essa fonte, naturalmente. Acredito que muita gente não sabe quem é essa fonte, mas o importante a reter aqui é a forma como a história está escrita. Sim, senhor Paulo, é verdade. Faz falta aqui um moderador, porque realmente há aqui pessoas que estão a passar dos limites, é verdade. Insultar gratuito, é verdade. Temos aqui várias pessoas assim nesse sentido e sim, o Fightback acaba aqui por falar da questão da Abu Ghraib, do My Lai Massacre, portanto há aqui várias coisas. Mas, sim, há mais do que um jornalista envolvido nesse artigo. O Matt Taibbi, ele próprio já disse isso. Mas, supostamente, só terão recorrido a uma fonte. E se só terão recorrido a uma fonte, isto está a ser questionado como é uma fonte única. Bom, Edward Snowden também é só um e veio expor tudo. O próprio Julian Assange teve acesso a todas aquelas comunicações e todas aquelas comunicações, aqueles telegramas que teve das embaixadas dos Estados Unidos, acaba também por ter um veículo único. Portanto, não vamos descredibilizar esta investigação. Esta investigação, para todos os efeitos, parece-me, e volto a dizer, leiam, aqueles que não conseguem ler inglês, pode demorar a mim mais algum tempinho a traduzir, mas também teria de pedir autorização ao autor para poder traduzir este artigo para português, ou pelo menos possa traduzir o artigo para português, vai demorar mais algum tempinho, mas vejam como, em termos de detalhe, em termos de articulação dos factos, tudo o que está aqui descrito, acaba por mostrar que faz sentido e que só pode ser de alguém que tem conhecimento das coisas, porque eu não vejo pontas soltas nesta história. E quando as pontas soltas que são dadas aqui nesta história são porque ele tem uma fonte, porque é o Seymour Hersh que está habituado a ter discurso a favor da Rússia. Desculpem, mas a partir deste momento perderam-me. A mim perderam-me completamente, porque não é isso que coloca em causa uma investigação. Coloca em causa uma investigação é se os factos são verdadeiros ou são falsos. É tão simples quanto isso. Portanto, eu vou partilhar convosco esta história, mas aquilo que eu vos queria dizer é que estamos perante um caso extremamente grave e que exigia uma posição e que exige uma posição por parte da União Europeia, dos países da NATO, relativamente a esta história, no mínimo,
tinha de ter lugar uma tomada de posição por parte dos governos nacionais, incluindo o português, no sentido de, ainda que não se envolvam diretamente no sentido de corroborar a história, já nem peço isso, mas aquilo que eles têm de fazer é de virem, para todos os efeitos, dizer que este caso tem de ser estudado. Não é, o nosso aliado diz que isso é mentira, nem sequer vamos comentar, quanto mais dizer que as coisas devem ser investigadas. Eu nunca ouvi do governo português qualquer indicação de que a destruição do Nord Stream deveria ser investigada. Eu nunca ouvi nada nesse sentido. Nunca ouvi nada da maioria dos líderes dos países europeus, nesse sentido. Ou seja, vejo muita gente preocupada com isto e até, de certa forma, não apenas conformada, mas a celebrar por dentro esta ocorrência. E, de repente, nós temos um Estado que, à margem do consentimento dado por todos os outros Estados, vem para solo europeu, vem para uma área de jurisdição dos países da NATO e vem conduzir um ato de terrorismo contra infraestruturas críticas, desculpem lá, mas eu acho que não estou a exigir demais quando eu digo que os Estados e os governos nacionais têm de pressionar todas estas pessoas para poderem, pelo menos, explicar e justificar aquilo que está a acontecer. Porque houve uma destruição de um oleoduto e eu não vejo sequer de que forma é que os governos nacionais têm a intenção de assegurar que em solo europeu não há lugar a atos de terrorismo apoiados ou orquestrados ou sequer conduzidos por parte de Estados que supostamente são considerados amigos. Pois o senhor Nuno Moiteiro diz exatamente as coisas como elas são, que estamos preocupados porque sabem exatamente quem foi. E, a meu ver, também essa é a conclusão a retirar. E isto cabe-nos agora a nós e à comunicação social portuguesa confrontar o governo português e até o Parlamento Nacional, porque eu não vejo ninguém do Parlamento a tentar impor, de alguma forma, um esclarecimento deste tipo de situação, porque é que em 230 deputados não há um único deputado que consiga fazer chegar ao governo ou, pelo menos ao Ministro dos Negócios Estrangeiros ou à Ministra da Defesa, por que razão é que o nosso país, o nosso governo, não toma uma posição sobre aquilo que aconteceu no Nord Stream e estas denúncias do Seymour Hersh? Eu recordo-me quando foi um dos últimos escândalos que ocorreram ainda durante o governo de Sócrates, que era o facto de Portugal ter permitido que a CIA levasse presos de guerra no Iraque e fizesse a paragem uma paragem na base das Lajes. Isto, na altura, quando se soube essa informação, o governo foi confrontado com uma coisa destas. Como é que é possível nós continuarmos a apostar neste tipo de situação e como é que nós conseguimos estar a apoiar este tipo de ações que violam direitos humanos e violam o direito internacional? Ou seja, na altura isto fez-se. Claro que depois abafou-se, mas depois isto fez-se. Agora, nós estamos perante um Estado que conduz atos de terrorismo em solo europeu e que, por outro lado, também acaba por conduzir ações em parceria com um outro aliado que também é visto como um aliado estratégico europeu, que é a Noruega. E ninguém está interessado em desmontar isto. Portanto, estas basicamente seriam as questões que eu traria hoje. Eu vou guardar para amanhã e espero ter a oportunidade de fazê-lo amanhã ao final do dia, que é um horário que as pessoas naturalmente preferem. Portanto, nota-se quando eu organizo os diretos às 17 horas que as pessoas, a adesão é diferente do que quando é às 21h30 ou quando é às 22h. Portanto, amanhã vou fazer um balanço de tudo aquilo que os países europeus tiveram ao longo destes últimos 2 dias relativamente à recepção que deram a Volodymyr Zelensky. Portanto, vou fazer com certeza tudo isso, da mesma forma como vou também esclarecer que Volodymyr Zelensky veio a solo europeu e, para todos os efeitos, vai dizer que interceptou planos de destruição da Moldávia e no meu canal de Telegram eu já acabo por demonstrar ali o que é que ele entende por destruição da Moldávia por parte da Rússia. É basicamente a Presidente Maia Sandu a perder todo o seu tipo de apoio. E ainda a propósito de comunicação social, eu acho absolutamente preocupante que a Rússia tivesse sugerido que Roger Waters discursasse no Conselho de Segurança. Portanto, supostamente, a Rússia apresentou como sendo um orador pela paz e alguém que é apresentado como orador pela paz em termos abstratos, espera-se que essa pessoa faça um discurso que, pelo menos de alguma forma, fomente, privilegie todo o tipo de ações que levem ao fim das hostilidades.
Foi aquilo que Roger Waters basicamente fez. E Roger Waters foi foi um orador que condenou a Rússia naquilo que achava que devia condenar e que condenou o Ocidente naquilo que achava que também que devia condenar. Teve um discurso absolutamente neutro, imparcial. Foi sugerido pela Rússia. A Rússia sabia que corria aquele risco e mesmo assim decidiu levá-lo. Porquê? Porque é um orador pela paz. Nota-se aqui as boas intenções. Mas depois, para todos os efeitos, aquilo que a comunicação social portuguesa, nomeadamente eu vi hoje na revista Sábado, e acredito que tenha sido veiculado pelas restantes, veio dizer, foi que, vejam bem, um convidado pela Rússia, ele foi proposto pela Rússia e vai dizer que a invasão é ilegal. Como se fosse do género, vejam bem que até o convidado da Rússia, e que a Rússia tem como sendo supostamente um ativo seu, até ele foi falar a criticar a Rússia. Bom, mas é isso que se espera de uma figura neutra, imparcial. Não é aquilo que nós temos aqui no Ocidente, que é um conjunto de personalidades que avançam todas no mesmo sentido e vão todas a tentar condenar naturalmente sempre o mesmo e com um discurso completamente enviesado. Era importante que as pessoas tivessem esse tipo de noção. Senhora Ana Lúcia, fonte anónima para mim não tem nenhuma credibilidade. Bom, isso é para a senhora certamente. A senhora certamente não sabe que há formas de conseguir perceber se a fonte anónima tem credibilidade ou não. Depende da forma como fizer os enquadramentos, depende da forma como demonstrar que tem acessos privilegiados, depende da forma como toda a história estiver construída. Portanto, a fonte anónima não tem qualquer tipo de credibilidade. Para a senhora apenas, mas a verdade é que mesmo em termos de justiça e para este tipo de efeitos de investigação também acaba por ter. Eu agradeço a todos que estão sempre aqui presentes, aqueles que deixam sempre as sugestões, aqueles que fazem as dúvidas, aqueles que fazem também os contributos financeiros, quer através de PayPal, Revolut, MBWay, através do NIB, através daqui do YouTube. Agradeço-vos a todos do fundo do coração pelo apoio que têm vindo a dar ao canal. Eu agora, já plenamente recuperado do ponto de vista físico, espero uma vez mais manter o ritmo, e por isso é que eu digo que amanhã estarei cá para fazer o balanço da visita de Volodymyr Zelensky e na Europa, o périplo de Zelensky na Europa, e também dar conta das últimas novidades no terreno. Portanto, vou fazer questão com certeza de estar cá presente amanhã. Não se esqueçam de deixar o gosto, não se esqueçam também de partilhar os vídeos, não se esqueçam também de, para todos os efeitos, de continuarem a divulgar os diretos e os vídeos, o canal e, uma vez mais, eu agradeço a todos, porque todos vocês acabam por ser extremamente importantes para o crescimento que o canal tem tido nos últimos tempos. Tenham todos uma boa tarde e